Olá pessoal, tudo bem? Carlos Guedes na área. Eu vou fazer aqui os gráficos do, da exposição ao gama para o ETF NDX da Nasdaq, né? Que ela é a, das opções, né? E de todas as opções para o NDX, beleza? Com esses gráficos aí eu consigo tomar decisões de onde eu vou fazer entradas no, no Nasdaq Futuro, né, no NQ, e alongar meus trades, proteger os trades, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é vir no site da Cboy, né? Aí eu venho aqui em Data e Access e depois venho aqui em Coaches e Dashboard, beleza? Vai aparecer esse campo de pesquisa aqui, eu escrevo NDX, aí eu clico aqui para procurar. Depois eu venho aqui, tá carregando e o que eu vou fazer? Tá demorando um pouquinho aqui. Então, beleza, apareceu aqui, eu tenho que estar também essa parte aqui de options, né? De opções disponíveis aqui. Beleza. Eu vou mudar aqui duas coisas aqui, ó. No range de opções, eu vou colocar todas as opções. Quando o Google me permitir, eu coloco todas. E aqui em Expiration, né? Eu também coloco todas, clico em view Chain. E aí eu vou esperar carregar, vai levar um tempinho. Porque ó, só aqui no momento tem um 9.974, beleza. Vou Quando carregar todas essas opções aí, lá embaixo, agora não vai aparecer porque está carregando tudo, vai levar um bom tempo. Eu vou rolar a página lá para baixo e vou baixar uma planilha em formato CSV. Deixa eu ver aqui. Aí vai ficar lá na pasta Downloads. Na pasta Downloads, só um exemplo aqui, abrindo aqui, por exemplo, aqui ó, index underline coach data, né? Aí eu vou ter que. Eu posso renomear ela aqui, tirar esse parêntese que tá o 7 aqui. Eu não posso ter isso, porque senão lá no Google Colab eu tenho que renomear isso aí para não ficar com aquilo. Demorando bastante, o computador tá um pouquinho lento. Renomear. Aí eu venho, apago aqui até chegar aqui no ar. Beleza. Aí eu salvo. E não vai deixar salvar porque já tem aqui em algum local aqui sem essa indicação da quantidade de vezes que o arquivo está se repetindo. Beleza. Aí eu vou lá no Google Colab. E aí eu venho aqui, ó. Já antes disso eu vou carregar, fazer o upload do notebook, que é o arquivo em Python, né, desse algoritmo aqui. E depois eu tenho que carregar a planilha para essa região aqui. Então ela tem que ficar assim como está aqui agora. Eu vou clicar aqui, meu computador não está ajudando hoje, mas eu acho que já sei, abriu o que eu não deveria ter aberto. Não era para ter aberto isso, é por isso que ele está lento. Eu queria abrir
aumenta trade e tá abrindo o trade, beleza, tá. Então, carreguei aqui, ó, vai aparecer aqui, beleza. Eu vou vir aqui pro início do algoritmo. E aí, se eu ainda não tiver rodado a primeira vez, eu tenho que tirar esse hashtag aqui e mando rodar essa parte aqui do algoritmo, certo? Então eu vou rodar para instalar essa biblioteca aqui, a Plotly. Beleza, rodei, não vou rodar agora isso, já tá rodado. Já instalou aqui no Plotly. Opa, no Google Colab, eu volto o hashtag. E aí, um pequeno grande detalhe, bem aqui, ó, se tiver SPX, GLD, então eu tenho que trocar para NDX, porque ele vai buscar os dados dessa planilha bem aqui. Aí eu começo a dar o play, um de cada vez. Cada parte do código aqui, ó, eu vou esperando para dar ok. Se esse cara aqui tiver outro nome, vai dar um erro e fica vermelhinho isso aqui. Beleza. Rodou. Tem que ter também cuidado com esta parte bem aqui, ó. Nesse bem aqui tá escrito aqui, ó. No finalzinho dessa linha, sum, e tem entre parênteses numeric only. E ele tá dizendo que é verdadeiro, true, né? Então tem que estar isso aqui, porque antes estava dando um erro para mim e não vinha isso aqui. Então eu tive que pesquisar na internet, não sou programador, pesquisei e descobri que o erro estava aqui. Beleza. Coloquei isso aqui e aí voltou a criar o gráfico. Então a gente vai chegar no que interessa pra gente, né? Qualquer coisa eu gravo um vídeo só falando sobre iniciar esse gráfico. Eu já rodei previamente isso aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Esse gráfico aqui, ó, é do gama absoluto, tá? Então aqui, lembra, tenho a opção, tenho delta e tenho gama, né? Então, o strike da opção. Então, a opção, né? Ela vai aumentar de valor de acordo com, por exemplo, se eu compro uma call e fora do dinheiro, né? Então, o strike está acima do preço do ativo, né? Subjacente. Aí o que acontece? Quando ele começa a valorizar o ativo e vai chegando próximo do valor do strike, ele vai aumentando de valor, beleza. Quem é que faz esse aumento no valor da opção? É o delta. A opção vai variar de acordo com o delta, beleza. Então, se eu compro uma call, o delta é positivo, beleza. Toda vez que eu compro ou call ou put, o gama é negativo, o gama é positivo. Então, o que o gama faz? O gama, ele vai incrementar o valor do delta. O delta varia de -1 a 1. Então, o delta. Quanto é que vai aumentar a opção com o passar do tempo, então ou de acordo com que o ativo se valorize. Então, olha lá, a cada $1 que o ativo subjacente se valoriza, ou a opção se valoriza do valor de delta. Então, se eu tenho lá um delta 0,50, então se o ativo valorizou R$1, a opção valoriza 50 centavos. Beleza? E aí o gama é o quanto o delta vai valorizar quando o ativo subjacente aumenta de $1, certo? Então, beleza? Aí o seguinte, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o saldo de gama. Então, se a gente for ver bem aqui, ó, em Nasdaq, né, o NDX, eu tenho 18.600. É o preço que eu tenho aqui de uma exposição muito grande ao gama positivo.
né? Então isso quer dizer que compraram muitas opções nessa região aí. Então o gama está muito alto positivamente. Então o que que acontece? Isso aí geralmente é um ponto em que os market makers eles estão se protegendo ali. Lembra que o market maker, o que, que ele faz? Ele não ganha dinheiro na valorização ou na desvalorização do ativo, ele ganha no spread, né? Então, ele ganha, por exemplo, ele vende para alguém um pouquinho mais caro e compra de alguém um pouquinho mais barato, e ele fica fazendo isso aí, tá? Então, para isso, o que que ele faz? Ele monta um delta hedge. Então, se ele compra, por exemplo, uma opção, então um call, o que que ele vai ter? Delta positivo e gama positivo. Só que aí ele tem que vender o, o ativo, porque aí ele vai ter um delta negativo. Então aí tem que ir somando o delta positivo da opção com o delta negativo do ativo subjacente. Isso aí tem que dar zero ou próximo de zero, certo? Se, por exemplo, o ativo estiver subindo muito, o que que vai acontecer? A opção vai se valorizando e eu vou ganhando delta. Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que vender o ativo para que o delta continue zero, certo? Então, aí a gente pode ter uma movimentação de queda no ativo. Mas beleza, o que que a gente tem aqui? Ó? Aqui no 18.600 a gente tem um que a gente chama de call all, uma barreira muito grande aqui. Então, isso aqui ó, é o preço spot do NDX, que está ali um pouquinho acima do 18.800. E só lembrando que o Nasdaq Futuro está em 18.870, então ele está mais próximo aqui do 18.900. Tá? Então, o que, que pode acontecer aqui? O ativo ele pode bater nessa barreirinha bem aqui ó, no 18.900, sentir, e aí o market maker pode começar a fazer o que? Vender o ativo, e aí pode cair um pouquinho aqui. Pode emperrar aqui no 18.800, mas pode vir também aqui no 18.600. Como tá muito grande isso aqui, mesmo que bata aqui, vai ser muito difícil passar daqui, certo? Então, o que que a gente tem? Aqui, ó, vários pontos, geralmente de 100 em 100, até chegar o 19.000, 19.100. Então, todos esses pontos aqui a gente pode bater e entender isso aqui como resistências, tá? Mas quando a barreira não é muito grande, pode ser que o ativo pode passar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar outra coisa. O que é importante a gente ver também, que se aqui, ó, o último dado forte de gama positivo aqui, ó, pra gente aqui nesse gráfico de saldo de gama ou gama absoluto é no 18.600. Então, esse aqui seria o gama flip, né? Então, passar daqui ele daria uma aceleração aqui para baixo, ele aceleraria, né? Para baixo aqui, indo buscar patamares mais baixos, beleza. Mas o que é mais importante a gente saber, que a gente tem barreiras aqui ó, no 18.900, 19.100, aí a última barreira um pouquinho mais forte aqui é 19.500, beleza? Mas a gente vai ver outras coisas aqui embaixo. Olhar para o outro gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o onde a gente mostra a exposição, tanto não faz o saldo, né? Mostra o que, que tem para os dois lados. Um pouquinho, eu vou tentar dar um zoom aqui. Beleza. Deve ter cortado aqui uma parte, mas o que, que é importante a gente ver? Olha, que a gente tem aqui o 18.600, eu tenho um gama positivo muito grande, né? Eu tenho gama negativo. 18.500 eu tenho aqui, ó, para os dois lados. E aqui provavelmente vai dar uma zerada aqui no gama, saldo de gama, certo? Mas o que que isso aqui serve para mim? É o que eu chamo de, que é chamado, né, na verdade, de níveis chaves, tá? Então,
o 18.600 é um nível chave, o 18.700 é. Lembrando que o NDX Spot ele tá aqui, que é o ETF que replica o Nasdaq, certo? E é justamente onde são operados as opções de Nasdaq, certo? Beleza, então olha lá. Então aqui, ó, todos esses pontos aqui, ó, são pontos chaves para gente. Então está aqui próximo do 18.800, né, o spot, né, do NDX, e aqui, ó, 18.900, onde está o Nasdaq futuro próximo ali, 18.870, e ele pode vir buscar aqui, como eu falei, ó, 19.500, 19.900, e aqui o 18.600, beleza? Então aqui são só os níveis chaves. Bom, aí a gente vai partir para o outro gráfico bem aqui, ó. Que esse aqui é o gráfico da exposição ao gama, né? O perfil de gama. Então o que a gente tem aqui? Tem um gráfico azul, um vermelho e um verde. O verde, como aqui está dizendo nessa legenda aqui, são as próximas opções que irão expirar, né? Todas as próximas mensais. Então, lá no meio do mês de junho, que dia vai ser a terceira sexta-feira do mês, então vai ser aqui, ó, dia 21 de junho, essas verdes aqui elas vão expirar e vão deixar de existir, certo? Então aqui, as próximas, que é 0 DTE, né, que é o 0 DTE, é 0 sei que o DTE é to expiration, então são 0 dias para expirar, então provavelmente são as que expiram amanhã, no dia 27, né? Então, e essa aqui são todas as opções, que se eu não me engano, até 2031, 32 tem opção aqui para vencer, certo? Mas o que a gente olha aqui, ó? A gente vai olhar basicamente isso aqui, ó, o Gamma Flip, tá? Então o Gamma Flip aqui ele vai variar do 18.100 até o 18 e um pouquinho abaixo de 18.600. Então essa região aqui pra gente é de Gamma Flip, certo? Como a gente viu que lá naquele gráfico, o primeiro gráfico que era do Gama Absoluto era 18.600, então abaixo disso aqui, ó, eu já vou entender que o que vai acontecer? O ativo vai dar uma acelerada, tá? Então, o que vai acontecer? O gama virando para negativo, ele vai dar uma acelerada no delta negativo aqui, e aí a gente pode ter um movimento mais rápido aqui, tá? Então, geralmente, quando a gente diz assim, o ativo subiu de escada e desceu de elevador, é justamente por causa disso aqui, porque o gama das opções, ele é negativo e ele acelera o delta. Então aí faz um movimento que aí as pessoas começam a vender mais rápido, mas para se proteger, porque o ativo está caindo, aí os market maker, para zerar o delta hedge deles, eles têm que vender o ativo e acelera o movimento de queda, tá? Então olha só, então, baixando aqui de 18.100, 18.600, então a gente vai ter um movimento que pode ir buscar até o 18.600, 17.600, tá? Do próximo mês. Mas aí, levando em consideração a na próxima expiração, que seria amanhã, a gente poderia ter um movimento até 18, até 17, ali 200 e tal. Então, poderia vir até aqui. Vai? Provavelmente não vai, mas já tem que saber que esse aqui é o que vai acontecer, mais ou menos. Bom, quando chega nesse ponto aqui, o que acontece? O delta não, o gama, ele começa a ser positivo. Então, o que acontece? Ele começa a fazer um movimento inverso aqui. Então, o gama vai mudar
de sentido. Então isso aí pode fazer com que dê uma travada, então faça um movimento tipo um pullback, se for na queda aqui. Da mesma forma, se eu tiver aqui, ó, subindo aqui, o ativo está mais ou menos por essa região aqui, ó, 18.700 e pouco, né? 800 e pouco. Então ele está muito próximo de onde? Desse topo aqui. Então quando chegar nesse topo, o que a gente pode observar é o ativo dar uma travada. Olha aqui, 18.999. Então provavelmente para amanhã a gente tenha o Nasdaq dando uma travada ali, né? Então o market maker provavelmente vai começar a se desfazer do, do NDX, do Nasdaq futuro e tal. Então o preço pode dar uma caída. Pode ir até lá no 19 e dar uma caída. Beleza? Então, olha só, eu tenho que me preocupar com essa região. Ah, eu quero levar até o 18.500, que eu vi lá um ponto. Provavelmente, se for, vai ser muito difícil chegar lá, porque aqui, olha, o gama também ele já mudou de sentido. Ele estava subindo positivo, né? Só que ele deu uma invertida no movimento dele aqui. Então, provavelmente esse gama negativo aí vai fazer com que o ativo dê uma caída, beleza? Então, isso aqui, ó, é muito importante observar isso aqui, esse topo do perfil de gama, tá? Então, da mesma forma aqui para baixo. Então, quando o ativo ele está nessa região aqui, ó, ele pode fazer movimentos bem rápidos, tá? Principalmente acima do call wall. Então, voltando aqui, ó, olhando para cá, o ativo ele está nessa região aqui. Então, lá na exposição de gama, perfil de gama, está mostrando que ele pode bater nessa região aqui que tem uma barreira. Então, nesse momento ele vai servir de quê? De resistência. Pode passar aqui, isso daqui pode passar, mas provavelmente o market maker vai recalcular a rota, tá? Então a gente tem que ter cuidado nessa região aí. Então, da mesma forma que chegar bem aqui no 18.600, provavelmente não vai passar de uma vez, vão ter que recalcular. Tanto que quinta-feira da semana passada, os dados não vieram favoráveis às bolsas. E o que aconteceu? Estava lá em 19 mil e ele caiu bastante, né? O ativo caiu bastante, sentiu essa região e depois começou a subir. Por quê? Olha só, deixa eu ver se foi essa semana que passou. Primeiro, não, foi na semana anterior, porque teve o OPEX, né? Terceira sexta-feira do mês teve expiração de opções. Então, olha só. Aqui, ó. Quem está posicionado nessa região bem aqui, e a gente já viu lá no dia 21 de junho, de repente, o que pode acontecer? Como o ativo está acima disso aqui, então o que significa? Significa que o cara que está posicionado lá em 18.600, ele está no lucro. Então, se vai expirar, né, tá no dia lá de exercício das opções, então o cara vai desmontar essas posições aí, ele vai embolsar o lucro. Então, provavelmente, a região que o ativo pode estar, ele vai de repente fazer um movimento natural de queda. Então, principalmente nos dias, nas terças-feiras na terceira sexta-feira do mês, de todos os meses, né? Eu tenho a inspiração mensal das opções e nas trimestrais, né? Eu acho que são março, junho, que é dia 21, né? Aí junho, aí julho, agosto, setembro, né? E dezembro. Então, nesses 4 meses, o movimento é mais intenso, porque são várias opções de vários tipos lá que vencem, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Então, essa semana aqui, a gente tem vencimentos semanais, tá? Diários, né, de opções. Então, mas o que a gente tem que
levar em consideração. A gente tem que levar em consideração também o calendário econômico, né? Então aqui eu estou no site música, eu utilizo sempre, né? Então eu vou atualizar para o dia de amanhã para a gente ver o que a gente pode observar aqui, né? Se ele vai querer ir. Ver se não vai. Vai carregar agora. Tá, amanhã o calendário é bem fraco. Amanhã tem o boletim Focus aqui, 8h25, empréstimos bancários mensal. Nos Estados Unidos a gente só tem o discurso do Williams, né? Então a gente tem que olhar o discurso do Williams, o ITC Market. Esse site aqui a gente consegue ver qual é os membros do FONC que tem uma tendência a ser mais hawkish, mais dovish, né? Então a gente, como é o Williams que vai falar amanhã, bora ver se a gente consegue ver aqui. Tá muito lentinho o meu computador. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu tivesse ido pelo Google lá, eu tinha ido aqui. Eu não sei se vai abrir uma outra. Ver se ele faz aqui. Não, eu volto. Por aqui eu não vou acertar. Tá demorando muito. Aqui o que eu quero é isso aqui. Então, o que me interessa é essa tabela aqui. Tentando abrir a tabela. Beleza. Então, quem é que vai falar amanhã? Só para confirmar. Creio eu que seja o Williams. Então, se for o Williams, ele é o que? Faz parte do... Ele é o presidente do Fed de Nova York. Então, ele é o único presidente dos Feds locais que ele sempre tem poder de voto, porque todas as opções dos títulos do Tesouro Americano são comercializados lá na Bolsa de Nova York. Então, por isso aqui que ele é o único dos Feds locais que sempre tem direito a voto. E ele aqui, ele tá ali no meio termo, né? Para baixo aqui são os que são mais hawkish, aqueles que gostam de uma política monetária mais restritiva, né, mais apertada, e quem é aqui mais para cima são os mais doves. Então ele está aqui no limiar, né, entre os dois aqui, ele é neutro. Se ele falar alguma coisa que ele realmente vai esperar, como todos eles estão falando, precisam ver mais dados mais para frente, provavelmente a gente não vai ver pode ver uma movimentação, né?